Pronto, estamos ao vivo, na primeira transmissão do Grupo Espírita Instrutores da Paz, a transmissão que, como o Mário falou mais cedo, ela é desencadeadora de uma série de outros eventos que vamos fazer online. Estamos aqui na presença de Geraldo Lemos Neto, que nós conhecemos muito bem pela sua vivência e experiência com a doutrina e o nosso apreciado Chico Xavier. Estamos aqui em bancada com o Mário, com a Elizabeth, e o Mário vai fazer a prece de inicial de abertura para que o nosso amigo Geraldo possa expor todo o seu conhecimento e experiência nessa passagem com Chico. Mário, fica à vontade. Neste primeiro momento, como dever e obrigação, devemos agradecer ao Cristo Jesus pela oportunidade que nos concede, pela presença do nosso palestrante, amado e querido, Geraldo Lemos Neto, que se colocou à disposição a esta casa, sem nem conhecê-la, mas se colocou à disposição. Agradecemos pela oportunidade da vida de estarmos aqui juntos, na seara do Cristo, no exercício do amor e da caridade, na divulgação da doutrina espírita, na divulgação da obra santificada do nosso queridíssimo Chico Xavier. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o seu santo nome. Venha até nós o vosso reino de amor e de luz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os celeiros espirituais. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai, Senhor, de todo o mal. Que assim seja para todos. Assim seja. Muita paz. Muita paz. Beth. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Queremos agradecer ao Pai Celestial, aos amigos espirituais, a todos aqui presentes virtualmente e agradecer principalmente ao nosso palestrante, Geraldo Lemos Neto, que nos traz muita alegria. Eu creio que você dispensa, Geraldinho, apresentações. Creio que no nosso meio, no meio espírita, não só no meio espírita, mas o Brasil te conhece. Sinta-se à vontade em nossa casa. Estamos felizes, alegres por este momento único. É com muita alegria, muita alegria. Sinta-se à vontade. Deus te abençoe e te proteja em todos os dias de tua vida. Gratidão por este momento e você com a palavra na noite de hoje. Gratidão. Muito obrigado, Elizabeth, Mário, Antônio, aos amigos do Grupo Espírita Instrutores da Paz de Salvador. Sejam todos muito bem-vindos também ao nosso coração e abraçando naturalmente todos aqueles que estão comungando conosco neste momento pela internet, estas palavras de lembrança
do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Chico Xavier. O tema nos fala fundo ao coração ao lembrarmos do Chico, dos exemplos vivos que ele nos demonstrou, deixando aqui na Terra como real servidor do Cristo, deixando nos seus 92 anos de existência, a partir de 2 de abril de 1910 até finais de junho de 2002, 75 dos quais dedicados ao Evangelho de Jesus, redivivo pela doutrina dos Espíritos, à mediunidade com Jesus e Kardec, com Jesus e o Espiritismo, e escrevendo na Terra as suas cartas do Cristo. Lembrando aquela palavra de Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Chico Xavier certamente poderia dizê-lo, assim como Paulo o disse, quando retornou ao mundo espiritual. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. Os exemplos que ele nos deixou foram muitos, né? Seria impossível nós fazermos uma digressão por 1 hora, abordando todos os feitos, todas as belezas da sua mediunidade, todos os seus exemplos de caridade, de amor, de fraternidade, toda a sua dedicação ímpar, com renúncia extrema à causa do Cristo e à causa espírita cristã, de modo que a gente pode, neste momento aqui, nesta hora que vamos estar juntos, lembrar algumas falas do Chico e pensar com ele, puxa, essas falas, essas frases nos tocaram os corações, nos demonstraram a sua profunda humildade, o seu profundo amor ao próximo, e acabou por nos transformar em seus seguidores. Se não fora a presença de Chico Xavier no Brasil, certamente o Espiritismo não teria alcançado o que ele alcançou no decorrer do século XX e neste início do século XXI. Eu vou começar lembrando uma frase em que ele repetia: eu aceito o mundo e os homens como eles são, mas continuo sendo eu mesmo. Ele não deixa de ter o seu bom humor aí nessas frases, não é? Porque, de fato, a gente que conviveu com ele há algum tempo pôde testemunhar isto. O Chico não tinha preconceitos, não tinha julgamentos ou pré-julgamentos em relação a quem quer que seja ou a quem quer que fosse, nos vários sentidos da vida moral, ética, social e humana aqui na Terra. De modo que eu posso testemunhar que realmente ele era assim. Ele aceitava os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, todos nós, de qualquer procedência religiosa, de qualquer procedência filosófica ou mesmo científica, de qualquer idade, de qualquer orientação sexual, de qualquer posição social, pessoas famosas ou não, pessoas humildes do povo ou pessoas que tinham grande cultura, mas sempre respeitando-as todas e tratando-as todas como iguais e com todo o respeito que elas mereciam. Mas ele não deixava
em absoluto de ser o que ele era. Não abandonava de forma alguma a sua fé, o seu compromisso com Cristo, que estava sempre em primeiro lugar. Foi ele testado e tentado de todas as maneiras para abandonar o barco do espiritismo cristão. Foi oferecido a ele todo tipo de vantagem material, de destaque social e até mesmo de destaque em outras agremiações filosóficas ou científicas, e ele as recusou todas com muita humildade, sempre se colocando nos últimos lugares como um servidor do Cristo e que estivesse à disposição do Senhor para cumprir a sua palavra. Uma outra frase que eu vou destacar aqui, quando ele dizia: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste ainda se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. E olha, gente, porque nesses 92 anos de vida, Chico foi muito magoado, foi muito perseguido, foi muito caluniado. Não é? Claro que ele sentia tristeza, ele era humano, ele sentia na própria pele o embate das sombras, não é? A perseguição, a calúnia, a inveja, a difamação. Quantas vezes ele não foi difamado nos círculos da vida pública, na imprensa, até mesmo nos círculos do próprio movimento espírita. Quantas vezes ele não sofreu os achaques injustos, injustificáveis, tenebrosos, mas sempre manteve a alegria de viver, sempre manteve-se naquele ponto de não querer retribuir o mal com o mal, de não querer magoar a quem o havia ofendido, e sempre dizendo que esse sentimento de vingança talvez seria mais terrível se ele o abrigasse no coração. E outra frase em seguida que vou lembrar é quando ele disse: tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a alegria é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Às vezes a alegria está nos faltando. A alegria que está nos faltando é justamente a alegria que nós devemos proporcionar aos outros. E, de fato, eu testemunho aqui com vocês que Chico era uma pessoa muito alegre, muito esfuziante. Ele tinha dentro de si uma alegria de viver diferente. Até mesmo os próprios sofrimentos, ele acabava fazendo piada deles, contando de uma forma que a gente acabava rindo, pela forma leve, pela forma alegre que ele contava as suas peripécias, né, as suas andanças, os seus sofrimentos. E ele se preocupava muito em proporcionar alegria àqueles que estavam necessitados dela, principalmente os mais sobrecarregados, os mais aflitos, aqueles que estavam em profundo desgosto ou profunda desilusão. Ele era o primeiro a estimular a pessoa a vencer aquele estado de coisas, a procurar alegrar-se, a procurar o trabalho cristão, o serviço da caridade com Jesus, a tarefa fraterna, para que, auxiliando os outros, aquele sofrimento ou aquela dor pudesse passar. E não obstante ele próprio ser uma pessoa alegre, claro, ele viveu seus momentos de profunda tristeza, como, por exemplo, a partida de entes queridos, como, por exemplo, os grandes momentos de calúnia e difamação,
momentos que provocaram, inclusive, a transferência dele de Pedro Leopoldo para Uberaba, em 1959, os achaques que ele havia recebido de próprios espíritas eminentes, que se julgavam muita coisa, e ele sempre respondeu com silêncio e com trabalho, sempre procurando servir mais, sempre procurando distribuir mais alegria, na certeza de que essa alegria disseminada em torno dos seus passos acabaria por vencer, fazê-lo vencer todos esses obstáculos, todos esses muros de separatividade, todas as pedras que se lhe atiravam. Certa feita ele disse assim: a vida é mais importante que a verdade. A verdade deve ser dosada na farmácia do conhecimento. A verdade que fere é pior que a mentira que consola. Entenda quem puder. E as pessoas às vezes não entendem isso, não é? Queriam que ele falasse aquela verdade nua e crua. É claro que ele falava a verdade, mas escolhia com quem falar, não é? E no momento certo. Ele não era uma pessoa que estivesse de público portando o chicote da verdade e açoitando as pessoas com a sua verdade. Ele dizia sempre falava sempre com essa imagem que a verdade era um medicamento que deveria ser dosado na farmácia do conhecimento. Veja bem, isso é muito importante para todos nós espíritas que julgamos com propriedade, aliás, que o espiritismo é o espírito da verdade, o espírito da consolação prometido pelo Cristo, o consolador que é guiado pelo espírito da verdade. E temos que entender isso, que a verdade precisa, sim, ser dosada na farmácia do conhecimento. Quanto mais nós conhecemos, mais responsabilidade temos. E o próprio Cristo já havia dito isso, né? Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, quem muito conhece, e especialmente quem muito conhece as coisas espirituais, muito será pedido dele. E Chico sabia disso. Ele que tinha muito em conhecimento, em amor, em fraternidade e em tarefa com Jesus, naturalmente sabia que ele precisava dosar os seus ensinamentos a passo e passo. Não é à toa, portanto, que ele ficou entre nós no campo espírita cristão durante 75 anos, desde quando fez 17 anos, em Pedro Leopoldo, em 1927, até quando desencarnou em Uberaba, em 2002. 75 anos pelos quais ele se tornou uma ponte de luz entre a espiritualidade maior e a vida física, transportando para nós, até hoje, contados pelo nosso pessoal na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, 540 livros. Vejam bem, são 540 doses de verdade que vieram materializadas do mundo espiritual superior para a Terra, a fim de que todos nós pudéssemos, a par e passo, nos consolar e nos esclarecer. Então ele sabia dosar bem essa questão da verdade. Outro ponto que vamos lembrar das falas do Chico: quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. E é interessante que eu brinco que o Chico era o senhor do tempo, porque embora fosse muito ocupado, sempre com muitas tarefas, sem quase dormir, uma vez que ele dormia 1 hora por noite, ele achava sempre um tempo novo para fazer algum bem, alguma atividade extra, para consolar uma pessoa, para dar um passe
num aflito para buscar a miséria e distribuir alguma benesse aos mais sofredores. E sempre criticava muito as pessoas que estavam paradas no tempo, com muito tempo ocioso. Ele sempre muito crítico a esse respeito, né? Por isso que ele diz, quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. E às vezes essas pessoas que não fazem nada, ou que passam a vida incólumes, sem grandes tarefas, sem grandes atribuições, com muito tempo para si mesmas, acabam pensando muita bobagem e acabam realizando coisa alguma no propósito da autoespiritualização e do progresso, e acabam nesse buraco negro do sofrimento que não acaba, não é? A respeito de recursos materiais, eu me lembro que ele diz, em matéria de dinheiro, é preferível que me falte 1 milhão a que me sobre 1 centavo. Sempre com foco na caridade, não é? Como vocês sabem, Chico recebeu da espiritualidade até hoje 540 livros já publicados e doou todos os direitos autorais às entidades que promoveram as suas edições e, de ordinário, essas editoras todas tinham ligações com tarefas de caridade, de amor ao próximo, né? Sustentando creches, orfanatos, hospitais, entidades de amparo à infância, à adolescência, à juventude e à maioridade, né, à velhice, sempre recebendo os direitos autorais dos livros de Chico Xavier. E, de fato, se vocês soubessem como era o quarto onde ele morava, ninguém acreditaria, de tão humilde, de tão desprovido de conforto, como era o quarto onde Chico Xavier dormia todas as noites. E ele não se incomodava mesmo com essas sobras ou com essas aparências externas. Quantas vezes, por exemplo, pessoas da nossa família queriam falar com ele, Chico, vamos trocar o paletó, porque durante o lanche você se molhou, o café com leite caiu, manchou o paletó, e não vai ficar bem você chegar no centro dessa forma. E ele não se incomodava com isso e não admitia também trocar o paletó. E ele falava, não, gente, não incomoda com isso, não. Nosso pessoal é um pessoal amigo, ninguém vai reparar. E ele saía para o centro com aquele paletó todo sujo de café com leite. Então era uma pessoa realmente desprovida de apego às coisas aparentes, às coisas externas, e sempre muito mais preocupada com as coisas essenciais. Bom, outra fala de Chico Xavier. A questão mais aflitiva para o espírito no além-túmulo é a consciência do tempo perdido. Veja bem, isso é muito importante. E nós, espíritas cristãos, que conhecemos mais do que a maioria das outras escolas religiosas ou filosóficas do mundo, principalmente a respeito da vida espiritual, tendo em vista justamente as informações que por Chico Xavier vieram, que por ele mesmo na pele de Allan Kardec, um século antes, vieram. Então, nós temos condição de perscrutar a vida moral dos espíritos desencarnados, como ela se apresenta, com a ótica filosófica do resultado daquilo que eles plantaram na Terra, não é? Com esta lupa que nos mostra a lei de causa e efeito, ação e reação, pelo qual a cada um será dado segundo as próprias obras, segundo a fala do próprio Jesus Cristo. E o Chico, com essa mediunidade extraordinária de descortinar o mundo espiritual, de
de ter essa facilidade de sair do corpo e passear nos diversos planos da vida maior, era muito comum nós ouvirmos dele esses relatos, que ele encontrava, que ele se deparava no mundo espiritual com a maioria das pessoas que ele havia conhecido, se lamentando profundamente a questão do tempo perdido, quando elas acordavam para a consciência de que fizeram muito pouco aqui na Terra, que tinham condições de fazer mais e não fizeram. Então esse tempo perdido não volta. A gente pode ter até outras chances na vida espiritual e outras encarnações, mas o tempo que passou, ele não volta. E Chico tinha muita consciência disso e procurava sempre nos alertar para que nós não perdêssemos tempo. Faz-nos lembrar aqui até a parábola dos talentos, né? Aquela pessoa que, infeliz, acaba recebendo de Jesus um talento e enterrando esse talento na terra sem nada produzir e querendo devolver a Jesus ao Senhor, né? Aquele mesmo talento, e é repreendida pelo Senhor, uma vez que os outros que haviam recebido 5 talentos, 3 talentos e 2 talentos, tinham multiplicado esses talentos. E isso tem a ver com esse tempo terrestre, né? Essa semeadura. Nós somos semeadores, todos nós. Temos o nosso tempo de semear. Não podemos cruzar os braços. Não podemos parar as nossas pernas no caminho, sob pena de nos lamentarmos depois a consciência do tempo perdido. E a respeito dos espíritas, por exemplo, ele dizia, gente, eu tenho visto que os espíritas estão desencarnando muito mal, justamente por isso, porque não fizeram o que deveriam fazer, ou não fizeram o bastante, como haviam prometido fazer antes desta encarnação. Então vamos ter cuidado, minha gente, com o tempo, porque nós não sabemos o dia que o Senhor nos chamará à vida imortal. Então vamos aproveitar ainda o tempo que nos resta e seguir com Chico Xavier este exemplo. Procurar o trabalho, o serviço cristão, a fraternidade legítima e pura, a fim de que essa própria fraternidade, despertando alegria nos outros, granjeando para nós novos amigos, possa, enfim, nos dar forças para que nós venhamos a vencer as nossas próprias mazelas interiores. Chico também dizia, minha gente, que a felicidade não entra em portas trancadas. Isso nos remete muito à questão do coração. O nosso coração não pode ser um coração de pedra. Ele não pode ser uma prisão. Ele não pode ser um cômodo de portas trancadas, né? Porque realmente, se assim procedermos com as nossas emoções e com os sentimentos que essas emoções egoísticas, orgulhosas, vaidosas, às vezes nos provocam de estarmos em portas trancadas dentro de nosso próprio peito, nós estaremos afastando a chance de sermos seres humanos felizes aqui na Terra e além túmulo, porque a felicidade ela está muito mais na alegria que proporcionarmos aos outros, no aproveitamento do caminho da verdade e da vida que Jesus nos propôs, na comunhão da solidariedade cristã com aqueles que mais necessitam e mais sofrem do que nós, a fim de que possamos todos compreender que ela jamais estará nas portas trancadas do egoísmo, do orgulho e da vaidade.
Outra frase do Chico que eu me lembro: as pessoas que têm vindo com maior frequência até mim, queixando-se da vida, e isso era muito, eu posso dizer a vocês, muita gente, viu? Chegava lá, perto do Chico, se queixando da vida. São pessoas que nunca moraram em barracos, nunca passaram fome, nunca estiveram doentes, de fato, e sem que tivessem dinheiro para comprar um remédio sequer. Ele observava isso. Às vezes, quanto mais tem a pessoa, de mais recursos financeiros, mais possibilidades, ela acaba se trancando em si mesma e, com frequência, acaba num círculo vicioso de queixa, uma queixa sistemática, injustificável da própria vida, sem reconhecer a bondade divina em seu próprio favor, que lhe deu uma vida para que ela mudasse, que lhe deu uma experiência reencarnatória para que ela pudesse fazer esse percurso do autoconhecimento, da autossuperação, pelos padrões morais e éticos do Evangelho de Jesus. E Chico Xavier foi um exemplo vivo dessa mudança, desse trabalho, desse serviço constante com Jesus e o Espiritismo. Ele diz também a respeito da solidão: há quem pense que eu tenho problemas de solidão. Ao contrário, tenho duas companheiras inseparáveis, Dona Angina e a Senhora Catarata. E ele ria, falava isso, né? Por exemplo, ele contava que quando ele completou 50 anos de mediunidade, em 1977, ele ganhou um prêmio da espiritualidade maior. E esse prêmio foi um infarto do miocárdio. E a partir deste infarto, exatamente no dia que ele completava 50 anos de mediunidade, no dia 8 de julho de 1977, ele passou a ter uma esposa muito exigente. Ele contava e ria, que era Dona Angina Pectoris, porque depois do infarto ele passou a ter a dor da angina. A angina, como vocês sabem, é uma dor peitoral que acomete o coração. E nada, quase nenhum remédio é capaz de vencê-la, não é? A pessoa tem que ter paciência durante aqueles momentos de dor até ela passar. E certa vez eu perguntei a ele: mas Chico, como você aguenta isso? Porque são tantas tarefas. Que veja bem, ele estava passou a ter a angina pectoris, que ele chamava de sua esposa exigente, em 1977. E ele ainda viveu até 2002. Vejam vocês. Ele viveu nada mais, nada menos, 25 anos além, com essa dor. Não é fácil. Que disposição ele tinha, não é? Porque ele não abandonou o serviço porque teve um infarto. Ele não desertou da tarefa porque estava com uma angina pectoris. Ao contrário, não é? Ele prosseguiu com alegria no trabalho até o final de sua existência. A mesma coisa em relação aos olhos. Como vocês sabem, ele era cego de um olho e depois veio no outro olho, que era são, o problema da catarata. Naquela época, a catarata não era tão operável como hoje, não é? De modo que ele foi reduzindo a sua capacidade de visão na Terra muito e aos poucos, mas muito sistematicamente, de forma que no final da vida ele praticamente estava cego. E, no entanto, ele jamais deixou de ir ao centro, de psicografar por essa razão. Então, é um grande exemplo esse Chico Xavier, né? Dizendo que jamais teve problema de solidão, e mesmo brincando que as doenças que o acompanhavam eram suas companhias, e nunca se recusando ou deixando de ir às tarefas de caridade ou às tarefas de divulgação e consolação, esclarecimento e paz
dos centros espíritas aos quais ele se vinculou, desde o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, o Grupo Espírita Meimei, também de Pedro Leopoldo, o Grupo Espírita Sheila, de Pedro Leopoldo, e mais tarde, em Uberaba, a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, e, por último, o Grupo Espírita da Fé de Uberaba. Outro exemplo de Chico Xavier, a respeito das lamentações sistemáticas, ele dizia: o choro que vive na preguiça, esquecendo o trabalho, não é mais choro, é perturbação. E não foram poucas as vezes que eu identifiquei o Chico chamando a atenção de pessoas assim, que estavam mais perturbadas do que realmente sofredoras. E ele não media palavras, viu? Muita gente acha que o Chico era uma pessoa assim, muito submissa aos espíritos, que ele era sempre muito bondoso e muito caridoso nas suas falas. Sim, não resta dúvida a respeito disso. Mas as pessoas têm que se lembrar que a caridade também tem a hora de falar não, tem a hora de falar a verdade dosada, não é? E tem a hora de chamar a atenção da preguiça, sim, da pessoa que vive na perturbação da inércia, para que ela se levante, assim como Jesus fez com os paralíticos, né? Toma o seu catre, levanta-te e anda, disse Jesus a um deles. E de fato, Chico também fazia isso, quando ele identificava na pessoa que estava em choro sistemático, injustamente, injustificavelmente, a posição do paralítico da alma, que era preciso vencer essa perturbação da inércia, da preguiça, e buscar trabalho efetivo no bem. Outra frase que ele costumava dizer, e que tem tudo a ver com a realidade do pensamento, como fruto das emoções profundas da alma, e como força mento-eletromagnética que tudo pode transformar, é quando ele dizia que, na realidade, toda doença do corpo é processo de cura para as almas. E nós, espíritas cristãos, temos que reconhecer essa realidade. Não somente em relação às nossas escolhas no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, em que, por razões pretéritas, estivemos sob o patrocínio de nossos mentores e guias, escolhendo determinadas provas terrestres no campo das doenças físicas, para que fôssemos protegidos de cair novamente em erros clamorosos, ou mesmo para que essas mesmas doenças nos fizessem ou nos dessem a chance de um processo de reajuste dos nossos corpos espirituais com o corpo físico, nos liberando de certos compromissos enganosos do passado. Então, não somente em relação a isso, mas também em relação à potencialidade da nossa mente, no sentido de que ela pode tudo transformar. Não é sem razão que Jesus, diante de muitos sofredores que buscaram a ele para a cura, falava com eles: tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, esse processo de fé, de busca própria da iluminação interior, a busca pela espiritualidade maior, na certeza da vitória que todos nós teremos contra o homem velho, no renascimento espiritual que se propõe no caminho evolutivo, sem dúvida nenhuma, é necessário que nós enfrentemos qualquer tipo de obstáculo como um processo natural de cura para a nossa própria alma. Outra frase que gosto muito é esta que o Chico sempre repetia e dizia para nós: quem sabe pode muito,
mas quem ama pode mais. E o amor é a presença de Deus em nossas vidas. Ele próprio dizia, isso está inclusive em entrevista, que a melhor definição, na opinião dele e de Emmanuel, sobre Deus era a definição dada no Evangelho de João Evangelista, que nós sabemos ser ele mesmo, não é? No qual João havia afirmado: Deus é amor. Então, se Deus é amor, todos nós que amamos, seja em que situação estivermos, nós estamos com a presença de Deus em nós. E com a presença de Deus em nós, nós podemos mais. A cultura do mundo, a intelectualidade, a inteligência terrestre pode, sem dúvida nenhuma, alcançar maravilhas, mas se ela está desprovida de alma, desprovida de amor, muitas vezes ela está construindo um caminho para o abismo, ao passo que aquele que ama pode muito mais, não é? Pode realmente transformar o destino, não somente próprio, mas de sua família, de todos os que o rodeiam e até da humanidade inteira. Vejamos o amor que Jesus nos legou e até hoje está a transformar pessoas e comunidades para o bem. E dentro desse mesmo propósito de amar, uma frase que o Chico gostava muito, não era dele, ele fazia questão de dizer isso, que era uma frase que ele tinha lido em algum livro, mas que ele gostava de repetir. Só muito tarde é que se vê que não se amou o bastante. Quantos de nós, não é, tivemos tudo em nossas vidas? Pais que nos acolheram no berço, irmãos e irmãs que foram para nós presença de camaradagem e companhia, depois mestres na escola, professores, professoras, coleguinhas que estimularam o nosso aprendizado. Mais tarde, mestres também em cursos superior que nos capacitaram para a vida mais complexa no campo da vida social e econômica e produtiva. E mais tarde, companheiros e companheiras que se consorciaram conosco, filhos que vieram por nosso intermédio, netos que vieram por intermédio dos nossos filhos, a presença da família, não é? A presença das realizações da fé em nossos grupos e associações, das escolas religiosas às quais pertencemos. Quantas bênçãos, se nós meditarmos na presença invisível de guias e mentores espirituais que abalizaram a nossa encarnação, que fizeram um propósito de nos apoiar e que estão conosco desde o início da nossa vida, mas que nós, infelizmente, por razões necessárias de esquecimento, nem sequer nos lembramos de suas faces. Então, quantas bênçãos, quantas pessoas que já passaram por nossa vida, sejam familiares, queridos que já estão na vida espiritual, mestres e professores, professoras que também já desencarnaram, não é? Que já estão em outros planos, e às vezes nós não temos para com eles nenhum pensamento de gratidão, de carinho, de lembrança amiga. Então veja, quanto nós estamos em débito diante de nossas próprias lembranças, porque é comum que a gente se lembre apenas do que está mais imediatamente próximo de nós no hoje, no agora. Mas se lançarmos os olhos para trás, quantas oportunidades de aprendizado, quantos apoios,
Quantas pessoas amigas apareceram em nosso caminho, sustentando-nos na caminhada, esclarecendo-nos, consolando-nos, estimulando-nos ao progresso. Então, para que nós não sejamos ingratos, seria bom ouvirmos este exemplo do Chico, essa palavra do Chico. Só muito tarde é que se vê que não se amou o bastante, que não se amou o suficiente, retribuindo essas pessoas que abençoaram os nossos caminhos desde o princípio de nossa jornada terrestre, não é? Vamos nos lembrar disso e sempre fazer este exame. Todos nós podemos fazer isso à noite, antes de nos deitar. Fazer um exame da nossa meninice, a nossa infância, depois a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa madureza e até quando alguns de nós já chegamos na fase da maioridade, então, ou da melhor idade, como queiram, né? Então, quanta coisa nós temos que agradecer do passado que nos favoreceu para que nós pudéssemos chegar hoje aqui, em sã consciência, em paz, com algo a oferecer aos nossos irmãos, em bênçãos de realização e reconforto. Então, é muita bênção que às vezes nós esquecemos, sem nos referir à bênção maior, que é a bênção da vida, que devemos a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acolheu nesta terra de meu Deus, né? Nosso Criador, e lembrando-nos da figura dele, nosso Pai Celestial. Então vamos ser gratos, vamos amar em retribuição ao amor que todos nós já recebemos. E Chico Xavier sempre nos deixou com este exemplo imorredouro, não é? de retribuição ao amor que todos recebemos e todos nós temos, e do qual muitas vezes não nos recordamos. Bom, para encerrar nesses últimos minutos aqui de nossas considerações, temos que passar os olhos na grande e inexcedível obra de Chico Xavier, né? A sua ligação fundamental com o Evangelho. Então vejam bem, todo o fruto psicográfico, psicofônico, de intuição da obra publicada de Chico Xavier até hoje, que somam 540 livros, não é? Sem dúvida nenhuma, é uma obra que fala, que revive o Evangelho de Jesus. Vamos começar, por exemplo, com os romances épicos de Emmanuel, lembrando-nos, obviamente, de Paulo e Estevão, e há 2000 anos, como romances absolutamente necessários para todos nós espíritas conhecermos a vida de Jesus na face da terra. Especialmente eu vou destacar esses dois. Há 2000 anos e Paulo e Estevão, que podem ser considerados como romances épicos. Como fábulas, vamos ver, por exemplo, o Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, que é, sem dúvida nenhuma, um livro que nos relembra com muita propriedade as fábulas do Evangelho. Como também esforço histórico, geográfico e especialmente espiritual do caminhar espiritual da humanidade, não é? Sob o ponto de vista, sob a ótica da espiritualidade maior, o desenvolvimento dos seres terrestres aqui na Terra, vamos encontrar o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e o livro mais propriamente dirigido a todos nós brasileiros, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho,
de Humberto de Campos. Como novelas, nós vamos considerar, por exemplo, a novela, sabendo que uma novela é um texto caracterizado por ser um texto intermediário entre a longevidade do romance e a brevialidade do conto, não é? Onde o personagem se caracteriza existencialmente com em poucas situações, então nós podemos considerar, por exemplo, como novelas de Chico Xavier ligadas ao Evangelho, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e também de Humberto de Campos, o livro Lázaro, Redivivo. Como contos, nós vamos ver, lembrando que o conto já é um texto narrativo muito breve, ou um texto de ficção também breve, geralmente em prosa, que conta situações rotineiras, caracterizando-se por personagens previamente retratados. Os livros de Humberto de Campos, Pontos e Contos, Contos e Apólogos e Contos desta e Outra Vida. Temos os livros em crônica, que já é uma narrativa informal ligada à vida cotidiana, com uma linguagem coloquial breve, com um toque de humor e de crítica. Nós vamos ver também de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo e Cartas e Crônicas. Mas é nos ensaios evangélicos, lembrando que o ensaio é um texto literário breve, situado entre o poético e o didático, expondo ideias críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de determinado tema. Ele é menos formal e mais flexível do que o tratado, e consiste também na defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo sobre um determinado tema, que, no caso evangélico, será naturalmente um tema ético e moral comportamental do cristianismo, sem que se paute em formalidades como documentos ou provas empíricas ou dedutivas de caráter científico, que seria o caso, por exemplo, de tratados. Então, como exemplos de ensaios evangélicos da obra de Chico Xavier, nós vamos ver a série de Emmanuel, começada com Caminho, Verdade e Vida, sequenciada depois com os livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, o Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, Segue-me, Ceifa de Luz, Agenda Cristã, Busca e Acharás, e o livro, todos esses que eu citei de Emmanuel, e o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, o livro Alma e Coração, de Emmanuel, o livro Evangelho em Casa, de Meimei, e também de Meimei, o livro Pai Nosso, sem falar aqui nos outros ensaios doutrinários, que não é o tema aqui da nossa abordagem de hoje, né? E também vamos ver ensaios de consolação e esperança, que nós podemos quase que chamar de ensaios de autoajuda evangélica, como os livros de Emmanuel Calma, Coragem, Urgência, Livro de Respostas, Pronto Socorro e Deus Aguarda. Bom, nós vamos ver dentro da obra de Chico, naturalmente, outros gêneros literários, como os tratados científicos, né? Sobre a vida espiritual, sobre a mediunidade, basicamente de André Luiz, mas não é, naturalmente, o foco do nosso tema de hoje. E nós vamos ver nele também o gênero lírico, mostrando exemplos de hinos, músicas que ele recebeu e que vieram sempre cantar o Evangelho, com especialmente os poemas, não é? Que vieram tratar do Evangelho, lembrando de livros como Parnaso de Além-Túmulo, Lira Imortal, Cartas do Evangelho, de Cassimiro Cunha, Cartilha do Bem, também de Cassimiro Cunha, Poetas Redivivos,
com vários autores espirituais, o livro Alta de Souza, da poetisa potiguar de mesmo nome, o livro Maria Dolores, da poetisa baiana, também fala muito do Evangelho, e as antologias poéticas, como a Antologia dos Imortais, a Antologia Mediúnica do Natal, que fala exclusivamente sobre Jesus, não é? A Antologia da Espiritualidade e outras antologias que foram publicadas, como a Antologia da Paz, da Caridade, da Juventude, da Amizade, da Esperança e do Caminho, sem nos esquecer dos fabulosos livros de trovas e depois das elegias, que são aquele gênero cujo texto é a exaltação à figura da morte, sendo que ela é levada a um ponto máximo no texto, sempre ligada naturalmente à dor da partida de alguém, à tristeza, ao arrependimento e à melancolia, lembrando que Chico Xavier recebeu dezenas de livros consoladores de espíritos comuns, falando sobre a própria morte, consolando em nome de Jesus os seus entes queridos. A começar dele próprio, não é, que recebeu o espírito da mãe, Dona Maria de São João de Deus, que escreveu através dele o Cartas de uma Morta. Depois, Frederico Figner, que veio, ele que era um diretor da FEB, com o pseudônimo de Irmão Jacó, escrever o livro Voltei. E também aqueles jovens do além, crianças do além, que vão falar sobre os jovens e as crianças que desencarnaram. O livro Augusto Vive, do espírito de Augusto César Neto, e o livro Militares no Além, que vai nos esclarecer sobre também a figura e a necessidade da organização militar no mundo espiritual. Bom, nós vamos ter aí vários outros subgêneros da literatura de Chico Xavier, como, por exemplo, o gênero dramático, que foram as peças de teatro que se utilizaram de textos de Chico Xavier. Vamos ver sátiras, vamos ver tragédias e tragicomédias, livros infantis, livros de bolso, dicionários, livros de entrevistas, coletâneas diversas. Eu vou destacar o livro Palavras do Infinito, de diversos espíritos, Novas Mensagens, de Humberto de Campos, Coletânea do Além, de diversos espíritos, também nosso livro de diversos espíritos, Falando a Terra também, Sementeira de Luz, de Neio Lúcio, Deus Conosco, de Emmanuel, Entre Irmãos de Outras Terras, de espíritos diversos. Enfim, vejamos que a obra de Chico é tão vasta que a gente não consegue falar sobre toda ela aqui nesta palestra de 1 hora. Mas fica o convite para que todos vocês que nos ouvem possam conhecê-la, estudá-la e buscá-la sempre no objetivo do autoaperfeiçoamento e da autoiluminação, com Jesus, o Espiritismo e Chico Xavier por nossa bênção de luz. Que assim seja. Muito obrigado. Geraldo, mais uma vez, gratidão por esse momento lindo, por essa demonstração de amor sua, né, e de Chico. Chico é amor. E nos brindou, né, acho que nos presenteou com tantos exemplos e viveu totalmente o Evangelho na prática, com respeito, com fraternidade, o amor incondicional. E nós só temos a agradecer por este momento único. Sabemos que você abriu sua agenda, né, e nos
permitiu esse momento. Então, assim, o Grupo Espírita Instrutores da Paz, o GEIP, agradece profundamente, não só a você, e a todos que aqui se fizeram presentes virtualmente por este momento. Gratidão. Mário, por favor. Pois não, Beth, e os demais aqui presentes. A gente embebecido, honrado, não sei, me falta palavras para dizer o quanto a felicidade transborda nos nossos corações nessa oportunidade de conhecer mais, de forma mais profunda, a experiência de Chico aqui, deixando esse legado que deve ser seguido sem titubear. A gente deve seguir mesmo firme, contrito na fé, acreditando sempre na esperança do mundo melhor. Agora, esse mundo só pode tornar-se melhor quando nós nos tornamos, a cada dia, a cada instante. E exemplo disso é Jesus e Chico. Muito obrigado, Geraldo. Muita paz a todos, muita luz. Que o Santíssimo Senhor esteja nas nossas vidas, hoje, agora, para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Beijo no coração. Fique em paz. Muito obrigado. Paz e bênção.